Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, maior latino vegano do Brasil. E esse é o podcast Empreendedorismo e Propósito, onde eu trago empreendedores de impacto para contarem as suas histórias e darem aulas para a gente aqui. E hoje eu tô com uma pessoa, um convidado super especial, referência nesse tema. Um cara que eu venho acompanhando nas redes sociais há um tempo, já virei fã. E tive o prazer de conhecer há 15 dias atrás, conhecer pessoalmente. E vai trazer um conteúdo muito valioso aqui para nós. Ele que é fundador e CEO do Grupo Gaia, conselheiro do Greenpeace. Ele é também um dos top voices do LinkedIn e investidor de impacto. O cara simplesmente vendeu a sua empresa, que é uma empresa grande, e doou esse dinheiro para uma ONG para investir em mais empresas de impacto. Ele vai contar a história dele para nós aqui. Gratidão, João Pacífico. Um prazer demais ter você aqui comigo. Vai ser um bate-papo muito gostoso e com muito conteúdo valioso. E eu gosto de deixar as pessoas se apresentarem aqui. Eu acho que ninguém melhor que elas para se apresentar. Se puder contar um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, que você é um cara de sucesso, tanto financeiro e economicamente, mas principalmente em termos de impacto social e ambiental através do empreendedorismo. Então é legal saber a sua história aqui. Legal, Anderson. Prazer estar aqui com todos e todas que estão nos ouvindo. Eu sou um homem branco, audiodescrição, cabelo comprido hoje em dia, e que nasceu numa situação de privilégio, numa cidade como São Paulo. Nasci na classe média de São Paulo, sempre estudei em escola privada, fiz faculdade de engenharia e, por algum motivo até de privilégio, comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então eu fazia parte de uma bolha, a bolha do mercado financeiro, de homens brancos, héteros cis que trabalham no mercado financeiro. Até que comecei a trabalhar em 99, fui trabalhando, tive várias experiências interessantes que foram me acrescentando. Só que em 2008 teve uma crise muito grande no mercado financeiro no mundo inteiro e chegou no Brasil também. E aí eu percebi o quão desumano é o mercado financeiro, mas todos os mercados, mas na época eu estava no mercado financeiro, estou até então, e eu vi como era desumano isso. E por que é desumano? Porque as pessoas, qualquer coisinha, demitir alguém é como deletar uma célula de Excel. Você deleta alguém, você demite alguém e tal. É como se as pessoas fossem só máquinas de produzir mais lucro. Eu falei, que coisa estranha. O banco que eu trabalhava e vários outros não precisavam sair demitindo um monte de gente. Não era uma situação, lógico, se a empresa não está bem, é natural que ela demita, que ela desliga as pessoas, mas não é simplesmente porque, quero lucrar mais, tem uma crise lá fora, vou sair demitindo. Teve um dia que eu tive que demitir uma turma em São Paulo, pegar um avião e ir para o Rio e demitir uma turma lá. Então, para mim, demitir é uma coisa que, enfim, não é gostoso você desligar alguém. Alguém que está se dedicando, que tem um sonho, que tem uma família, que tem um projeto e de repente, simplesmente por cortar custo, você demite alguém e largar essa pessoa que às vezes não tem uma reserva, enfim. E aí eu estava muito incomodado com isso, comprei um livro na virada de 2008 para 2009 e eu vi um cara muito doido que ele falava, olhava um jeito diferente das empresas. E aí eu falei, acho que tá na hora de eu empreender. 2009, comecinho de 2009. Só que era uma época que não se falava muito de empreender, empreendedorismo, startup, não se falava muito isso naquela época. Não tinham as aceleradoras, não tinham os fundos, o que até por outro lado foi bom. E eu coloquei na minha cabeça, eu quero empreender, quero ter uma empresa. Já que eu tô incomodado com esse lugar, né? Não com esse lugar, com esse sistema, eu quero ter um lugar que eu possa construir as coisas de outra forma. Mas eu não tinha grana para isso também e tal. Até que um belo dia surgiu uma operação financeira que eu falei, peraí. Se eu estruturar esta operação financeira, eu vou ter um primeiro cliente. E se eu tiver esse primeiro cliente, eu vou ter recurso para sobreviver durante um tempo. Então, melhor coisa do mundo, você nascer com um cliente. Né? Aí eu fui lá, conversei com os caras, eles tinham interesse, eu chamei 2 pessoas que trabalhavam comigo, pedi demissão e foi super de boa do lugar que eu saí. E comecei dia 18 de março de 2009 a Gaia, né? A Gaia Securitizadora. Então já nasceu a empresa com cliente, o sonho, né? De muita gente. E dia 19 de março, o primeiro dia de empresa, eles me chamaram para uma reunião, cheguei lá todo feliz, né? Agora com empresa, agora com o meu primeiro cliente, já tudo assinado. E aí eles desistiram do negócio. Primeiro dia. Primeiro dia. Realmente, no primeiro dia dessa reunião, eles desistiram. Só que eles tinham uma multa para pagar.
E era uma multa razoável, que ia dar legal. Eles falaram que iam pagar aquela multa. E eu tava muito empolgado, sabe? De fazer as coisas, tal, de uma forma mais humana, tal, e foi. E eu tinha pontes criadas com vários outros lugares que eu tinha trabalhado e foi indo. Depois eles não pagavam a multa, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses já consegui outro cliente e tal, que daí com 4 meses de empresa o negócio começou a se pagar. Era eu e 2 pessoas, ótimo. Até que logo depois eu descobri que aqueles caras, primeiro cliente meu, que não pagavam a tal da multa, eram pilantras assim. Eu falei, nossa, ainda bem que eles desistiram do negócio e que eles não pagaram a multa. E eu comecei a sentir uma coisa muito legal. Uma gratidão por aquela turma. Eu sou grato porque eles deram um empurrão. E ainda bem que o negócio não deu certo. Nunca mais nem cobrei a multa deles. E foi. E aí foi, a Gaia foi indo. No começo, com uma questão muito forte de humanização. Então, como pode ter um lugar que as pessoas gostam de estar, em que a gente compartilha coisas legais, em que as pessoas podem ser felizes no trabalho e de forma real, não a felicidade para ganhar algo, né? A felicidade, porque faz sentido a gente ser humano no trabalho, e foi indo nessa toada, né? E muitas histórias que as coisas foram dando certo, aqui e ali, algumas coisas deram errado, abri negócios que tive que fechar, mas as coisas foram indo até que 2013 teve um momento bem interessante, que foi quando eu entendi. A Gaia já era muito diferente do resto, mas em 2013 eu entendi que o que tem de mais importante numa organização são os valores. Porque o valor é o que fica lá. E valor não é o que você coloca na parede, valor é como as pessoas se comportam no dia a dia. E aí, em 2013, a gente foi lá e criamos, na época, 10 valores, que começam com pratique a gratidão. Sorrir, faça sorrir, valem, surpreenda. O 9º valor é espalhe gentileza, engrandeça as relações. O 10º é celebre. E aí foi. E aí eu comecei a aplicar a psicologia positiva, que era uma coisa que eu estudava muito, no dia a dia de uma empresa do mercado financeiro. Né? E aí a gente deu um passo super importante, que foi formalizar um jeito diferente de compartilhar a vida, de compartilhar a empresa, de compartilhar o trabalho. Né? Isso foi 2013. Enfim, eu tenho tanta história. Ninguém fazia isso naquela época, em 2013. Nem de perto, nem de perto. Nem por greenwashing ou human washing, ninguém nem olhava isso. E a gente começou a fazer, a viver e a formalizar aquilo naquela época. Perfeito. E conta essa história, como é que foi isso de vender o Grupo Gaia, a sua empresa? Eu vi que você dividiu em 2 partes, vendeu uma parte, pegou o dinheiro e doou. Conta essa história para o pessoal conhecer. Legal. Mas antes eu vou voltar um pouquinho no tempo. Uhum. Por quê? Porque chegou uma época na Gaia que, como eu falei, no começo a gente era totalmente ligado para como construímos boas relações humanas internamente na empresa e externamente na empresa. E o que a Gaia fazia? Financiava grandes projetos imobiliários e do agronegócio. Né? Então a gente tinha grandes operações, tal. Até o dia que, 2016, mais ou menos, 16, 17, acho que foi 2016, que eu me deparei com uma operação financeira que era para reformar casas na favela. Que é um projeto chamado Vivenda. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, quer dizer então que eu posso usar o mercado financeiro para causar impacto social? Porque antes o mercado financeiro, como um todo, e a gente também, era só para financiar prédio para rico. Grandes shoppings, porque ele era assim. Era assim porque era assim. E quando eu vi aquela operação, eu falei, opa, peraí. Tem uma necessidade aqui, eu quero adequar esse instrumento financeiro para chegar até a comunidade mesmo. E a grande história era que as pessoas elas tinham 200, 300 reais para pagar de parcela, mas não tinham 5, 6 mil reais para pagar, para reformar um cômodo da casa delas. Pessoas que moravam na favela, né? E que moravam em uma condição completamente insalubre, mas que conseguiriam pagar uma parcela. E aí, a gente montou e conseguiu adaptar uma debênture, enfim, um instrumento para que as pessoas investissem no impacto social. Aquilo começou a virar uma chavinha, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Ou seja, você pode usar o seu talento, conhecimento, sua experiência em prol de beneficiar pessoas e o mundo, do impacto. E esse foi o primeiro tal do Blended Finance do Brasil. Né? E aí, logo em seguida, a gente entrou na agricultura familiar. Comecei a conhecer a agricultura familiar. Isso começou no sul da Bahia, depois a gente ficou muito próximo do MST, cooperativas do MST, e eu fui mergulhando nisso. E aí eu comecei a ter uma visão muito mais ampliada da agricultura como um todo. Se antes eu acreditava, soja, agrotóxico, a gente precisa de agrotóxico para alimentar o mundo, a soja do Brasil alimenta o mundo. Quando eu conheci a agricultura familiar, eu falei, opa, peraí,
alguém me enganou, eu me deixei enganar, talvez até mais real. Isso durante tanto tempo, tá errado. Comecei a me posicionar absolutamente contrário ao agronegócio, que eu conhecia bem, muita gente, enfim. E eu comecei, gente, vocês estão errados. Eu quero defender a agricultura familiar, eu quero defender assentamento. Esse é o mundo que eu acredito, né? Então eu comecei a sair com a camiseta do MST. E aí chega no momento que quando eu começo a ter essa visão mais geral de tudo, eu dividi H em dois. Eu falei, impacto é o que eu quero da minha vida, é o que eu quero me dedicar. E o que não era impacto, que vinha com um legado de 12, 13 anos, eu falei, isso aqui não faz mais sentido. Né? E aí deu, enfim, um momento muito interessante que foi eu conseguir vender aquilo lá. Aí eu consegui para vender tudo que não era de impacto. E foi legal que, acho que quando a gente tem uma verdade muito grande na gente, num dos primeiros papos, primeiro papo até, me perguntaram, a pessoa que eu gosto muito até, que é a CEO, a mulher CEO do lugar que comprou a gente, da OPEA, foi lá e me perguntou, por que você quer vender isso aqui? Eu falei, porque não faz mais sentido para mim. Não faz mais nenhum sentido. E aí tinha um cara que tava nesse call, era uma reunião online, que falou, nossa, o João tá viajando. Como assim? É tipo se eu vender um apartamento, o cara fala assim, por que você quer vender? Porque eu não gosto mais desse apartamento. Logicamente, no mundo dos negócios, eu falo, tô pensando em vender, talvez eu venda, talvez eu não venda, Sim. Isso vale muito, mas tô analisando oportunidades. Se eu não, eu fui super transparente. Perfeito. Falei, não faz sentido pra mim, eu vou me dedicar só pro impacto, inclusive eu vou abrir mão do dinheiro da venda, não sei o que, e a pessoa, nossa, caramba. E eu falei, mas é isso, eu vou ficar mentindo pra vocês. E aí, depois de um tempo, quando foi rolando a negociação, foi super interessante que eu falei, pra mim, a partir do momento que eu vender, por mais que eu adore as pessoas que trabalham, tenho uma relação excelente com todo mundo, eu não gostaria de ficar mais um dia lá, por conta do propósito. Uhum. E eles toparam. E ela me falou que eles toparam porque naquela primeira reunião eu tinha dito que não fazia sentido pra mim. Uhum. Então, porque se fosse normalmente, é muito comum, quando você vende um negócio, eles falam, ok, você quer vender, mas você vai ter um tempo de 3, 4, 5 anos trabalhando na empresa, parte do preço é de acordo com o resultado futuro que você entregar. Sim. Mas como eu tinha sido verdadeiro na venda, eles falaram, não faz sentido mesmo você tá aqui. Então foi bom pra todo mundo. Perfeito. E foi muito legal no Você processo. saiu logo depois da operação? Quanto tempo você saiu? No dia seguinte. Dia seguinte. E foi muito bem. Verdade, né? Foi verdade, Só falou foi verdade. a verdade. Contei a verdade, eles toparam, uma relação super boa. Fechou o preço lá, até pagamento em 3 parcelas, enfim, mas o pagamento pré-definido, sem nenhuma meta futura, porque não ia estar mais no negócio. E eles toparam. E aí, conversando eles contrataram na época o Pinheiro Neto, que é um grande escritório de advocacia pra fazer, e eu falava com o pessoal do Pinheiro Neto, pô, mas vocês são legais pra caramba. E eles, não é todo mundo que é. Eles falaram assim, não, porque vocês são legais. Porque a negociação, ela foi feita, normalmente, infelizmente, a gente normalizou que a negociação é assim, todo mundo querendo tirar vantagem. Eu quero tirar vantagem, você quer tirar vantagem, eu quero tirar vantagem. Aí fica aquela briga de advogados. A nossa negociação foi muito honesta. Quando eles pediam uma coisa que fazia sentido, mesmo que, entre aspas, era ruim pra mim, eu falava, não, você tem razão, tudo bem. Então, criou uma relação positiva com o advogado, com eles, com todo mundo, assim. Confiança, transparência e confiança. Ele falava, gente, vocês estão pedindo faz sentido, mesmo que desvalorize aqui. Pô, concordo. Não era aquele negócio, qual a nossa estratégia agora de tentar... E aí foi muito transparente, foi muito legal. E aí quando eu fui vender, o que é esse negócio de doar, né? Eu fui mergulhando um pouco mais para entender os grandes problemas que a gente tem na humanidade. Acho que tem vários grandes. Hoje em dia a democracia tá virando um também. Mas a falta de democracia. Mas tem um problema que é a questão ambiental, né? E outro um problema muito grande que é a questão social da desigualdade, né? E aí, falando da questão social, a gente não tem planeta, e aí as duas coisas se juntam, para continuar crescendo para sempre. Não tem. Né? E para você acabar com a miséria, para você acabar com a pobreza absoluta, não adianta você falar assim, cresce o PIB 100 vezes. Não tem planeta para isso. Então tem uma forma que é você reduzir a desigualdade. Então é como se tem um parquinho de areia, para você fazer um monte muito grande, você tem que fazer um buraco muito grande do lado. Quanto maior o monte, maior o buraco do lado. Então a forma de você acabar com a pobreza, ou você reduzir a pobreza, é você reduzir a desigualdade. Quem tem mais passa a ter menos e quem tem menos passa a ter mais. Ponto. Porque não tem... Até porque grande parte da riqueza vai para quem tem mais. E aí tem duas formas mais óbvias de a gente reduzir a desigualdade. É quem tem mais dinheiro pagando impostos,
pagando mais impostos do que quem tem menos dinheiro. Isso é uma coisa que eu defendo, e daí o pessoal fica, como assim? Você quer... gente, eu quero ser honesto com o planeta, né? Ninguém fala assim, eu não falo que eu amo pagar impostos, só que é justo que eu pague mais impostos do que quem tem menos dinheiro do que eu. Tão simples quanto isso. Não é justo que a pessoa que tá passando necessidade pague mais imposto do que eu. Sim. Não faz sentido. Né? Então não é que... Nós temos hoje 850 milhões de pessoas passando fome no mundo. Exato. 850 milhões de pessoas. E a gente vê muita tributação sobre bens e serviços, então quando ela vai comprar um leite, ela paga um monte de imposto e... Enfim, tem que ser tributação sobre dividendos, enfim, daí uma outra coisa. E a outra é, quem tem mais, abrir mão. Abrir mão do que tem. Eu não tô falando que eu vou fazer voto de pobreza ou que eu fiz voto de pobreza, mas tem uma coisa que é... eu ouvi depois que eu tomei essa decisão, que um cara me falou que é o suficiente é abundante. Porque, olha, o suficiente é abundante. Você às vezes vê tanta gente que tem tanto e tá sempre com aquela carência de querer ter mais, de querer ter mais, de querer ter mais, que a pessoa tá vazia por dentro. Em depressão. Em depressão, Muita mas ela tem o gente fica suficiente. em depressão, é. E aí, quando você fala assim, não, poxa, eu já tô o suficiente. Você leva uma vida tipo, ok, eu não quero ficar comprando aviões. Ou avião. Faz sentido? Em nenhum sentido. Então... Pra mim foi muito isso. E aí abrir mão disso, abrir mão do dinheiro da venda, abrir mão da empresa. E eu tenho um pouco desse negócio de, pô, sou dono. O que é ser dono de alguma coisa, né? Uma coisa meio etérea pra mim ser dono de algo, assim, eu sou dono. E aí fez muito mais sentido essa movimentação que a gente fez. E aí, juridicamente, né, quem tá ouvindo, a gente criou a Gaia Legado, que é uma ONG, é uma organização gestora de fundos patrimoniais. E aí a gente passa a ter fundos patrimoniais, que são os fundos de endowment, que são fundos que ele recebe recurso de doação, não tem dono, e investe com propósito 100% do investimento dele. Então a gente começa com o primeiro fundo, né? Que ninguém pode investir, as pessoas podem doar para esse fundo, né? E ele passa a ter uma empresa lá dentro, né? Que é a Gaia Securitizadora, é uma SA que a gente tem. Só para entender, a pessoa doa, mas não tem um rendimento que ela vai capturar isso depois? O fundo patrimonial, não. Tá. Mas os produtos de investimento que a gente faz, sim. Tá. São duas coisas diferentes, né? Então, assim, eu tô criando fundos patrimoniais que vão investir em impacto e cada fundo patrimonial, todo o lucro dele é doado para uma ONG. Perfeito. Então, o primeiro é para uma ONG de educação, o segundo deve ser para uma ONG ambiental, outra ONG de proteção ao oceano. Então, aí ele recebe doação e fica como se fosse pensa assim, né? Um saco de dinheiro para investir em impacto e todo o ganho dele é doado para alguma ONG. Perfeito. Então, o primeiro saco de dinheiro quem dá é a gente. Se eu for um investidor, eu posso escolher a ONG que eu quero? Você pode escolher a ONG, daí você doa para esse. Tá. Então, esse é o fundo patrimonial. Porém, tem outra coisa que a gente faz, que é criar produtos de investimento, daí não de doação, de impacto. Então, por exemplo, a gente fez MST, que é um exemplo bem emblemático. A gente financia cooperativas produtivas que produzem alimento de verdade do MST. Então, a cooperativa de arroz, a cooperativa de feijão, a cooperativa de... Enfim, várias cooperativas a gente financia. Muita gente não sabe direito o que é MST ainda, né? Eu vi que são 500 mil famílias que formam o MST, é o maior movimento social do mundo. Sim. E muita gente não sabe que o arroz que tá na casa delas, de uma marca grande e conhecida, pode vir do MST. Exatamente, Anderson. Há um desconhecimento muito grande, infelizmente, e eu acredito isso também a uma má vontade até da mídia como um todo, de explicar, né, o que é o MST. O MST é um movimento, né, um movimento social, o maior do mundo, que luta pela reforma agrária e pela produção de alimentos agroecológicos. Então, reforma agrária eu acho que é uma coisa absolutamente necessária para os países, para o Brasil também. Vários países fizeram, como o Japão, os Estados Unidos, fizeram a reforma agrária, daqui a pouco eu posso explicar o que é reforma agrária, e a plantação de alimentos agroecológicos. Então, eles se organizam para fazer isso de acordo com a lei, é tudo certinho. Enfim, mas eles defendem um mundo que é um mundo mais cooperativo, um mundo mais colaborativo. Semana passada eu visitei com toda a turma da Gaia, a gente foi visitar 5 assentamentos no sul da Bahia, um dos quais era do MST, mas 4 não eram do MST, mas que seguem a mesma linha. E quando você visita um assentamento, é um mundo que, para mim, faz mais sentido. A gente lê, né? Na África tem aquela filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque você é, eu sou porque nós somos. Enfim, assentamento é exatamente isso. As pessoas, elas se ajudam naturalmente sem o interesse de eu vou te ajudar, mas depois você me ajuda. Não é. É ajudar sem esperar nada em troca.
Perfeito. Eu aprendo muito nos assentamentos. Legal. O que é para você investimento de impacto? É um investimento que diretamente, não indiretamente, ele vai trazer um retorno positivo, social e ambiental. E tem que metrificar isso. Tem que metrificar isso aí. Porque a gente vê muito greenwashing, que você citou esse termo, às vezes nem todo mundo sabe, mas é que quando a empresa divulga muito mais do que ela faz, na realidade. Exato. Na Vida Veg, a gente implementou há alguns anos já métricas de impacto social e ambiental. Então, por exemplo, ambiental, a gente produz, para quem não conhece, leites vegetais e derivados, que precisa de muito menos água, muito menos terra e emite muito menos gases de efeito estufa do que o de origem animal. Então, eu pego esses números e falo, pô, eu produzi e vendi X toneladas de produtos nesses anos. Se o mesmo volume fosse feito de origem animal, quanto que gastaria? Usaria de terra, emissão de gases, usaria de água para produzir. E nisso eu tenho quanto que eu ajudei a economizar desses recursos naturais. E eu tenho metas para os próximos anos. Ambiental. Social. Qual é a porcentagem de mulheres na empresa? Porcentagem de mulheres na liderança? Porcentagem de negros na empresa? Porcentagem de jovens de baixa renda que entram entre os selecionados? Então a gente metrifica e a gente teve até um investimento de um fundo que leva em consideração isso para colocar dinheiro na empresa. E é isso que eu quero trazer aqui, né? A necessidade da gente ter isso em números empíricos para as pessoas entenderem o quão essa empresa realmente está causando de impacto social e ambiental. E eu acho que os negócios de sucesso na nova era, nós estamos passando por uma transição. A medida de sucesso não é mais só dinheiro, só lucro, que é importante também, até para potencializar o impacto e para manter a empresa a longo prazo. Mas a gente tem que olhar para medidas de impacto social e ambiental em números também, né? Você concorda comigo? Sim, eu acho que isso é uma necessidade. Até mais do que uma tendência, espero que seja cada vez mais, é uma necessidade planetária que a gente tem. Né? Não adianta a gente falar assim, ok, teve um lucro grande, mas a que custo? Não sei quais são as externalidades. Externalidades é aquilo que a empresa está tendo. Então, vou fazer uma exploração de campo de petróleo, vou desmatar para colocar boi naquele pasto. Gente, isso aqui custa pra gente. Isso aqui custa o calor que a gente vai ter, as mortes que a gente vai ter por outro lado. Então, é uma necessidade planetária. E quanto mais gente tiver essa consciência, as pessoas vão parar de consumir daquelas marcas que fazem mal. Poxa, se tem a marca A, que é uma marca que pode até ter um produto barato, pode até ter um produto, entre aspas, bom, gostoso, enfim, mas que é danoso para o meio ambiente. E tem a marca B, que pode até ser um pouquinho mais cara, só que essa marca, ela vem com uma regeneração ambiental, que ela vem com um respeito à cadeia de valor delas, que ela emprega pessoas em vulnerabilidade, as pessoas vão comprar a marca B. Perfeito. E elas vão para esse lugar. Então, o que acontece é que muitas vezes a marca A, ela tenta fingir que ela é legal. Não, mas olha aqui, daí ela gasta uma grana com publicidade para mostrar que ela plantou uma árvore. Uhum. Isso é o tal do greenwashing. Sim. E a gente citou MST, agricultura, monoculturas e etc, né? Eu já passei por uma empresa do ramo agropecuário no passado. A gente vive um processo ainda muito grande de monoculturas. Basicamente, você vai no mercado, o que tem lá? Soja, milho, principalmente essas duas, mas também trigo e arroz, que formam 60% dos produtos disponíveis nas prateleiras hoje. E essas monoculturas estão causando, além de doenças para as pessoas, desmatando a Amazônia e outros biomas. Se você pegar 80% do desmatamento da Amazônia é para quê? Para abrir área para pasto no Brasil e também para plantar soja e milho para alimentar esses animais. 80% da soja e milho plantada no Brasil vão alimentar animais. Esses animais precisam sobreviver, andar, pensar, reproduzir, gastam energia. No fim da cadeia, eles entregam de 1 a 10% da energia que ele consumiu. E aí, essa energia precisou de quê? Terra, água, emitiu gás de efeito estufa. Então, a gente tem uma monocultura que está causando problemas para todo mundo e que não dá para continuar assim para alimentar 8 bilhões de pessoas nesse sistema. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma bancada ruralista no governo que é muito forte economicamente. O número de pessoas é muito pequeno, proporcionalmente à população brasileira, mas é muito forte economicamente. E está, né, causando ali legislações a favor deles, isenção de impostos. Como é que você acha que a gente pode mudar esse sistema que vem predominando, infelizmente, no Brasil hoje? Eu acho que é com informação para a população.
como você bem falou, Anderson, hoje, se for ver a quantidade de ruralistas, de proprietários de grandes propriedades rurais, em número absoluto é muito pequeno no Brasil. Sim. Deve dar 0,00001%. Só que eles têm mais da metade do Congresso Nacional. O que não faz o menor sentido. Mais da metade de quem cria as leis do país defende 0,0001% do país. Então, e quem vota são as pessoas. A gente coloca eles lá. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir difundir essa informação para as pessoas perceberem que o que alimenta elas não é a soja, o milho ou o algodão, o que alimenta elas é a mandioca, é a batata, é a cenoura, são as frutas, enfim, é a agricultura familiar. E a agricultura familiar tem outra coisa que é super importante, que ela gera emprego também e gera renda. Não adianta a gente ter uma sociedade em que as pessoas não têm emprego mais. Então não tem trabalho, nem emprego, não tem trabalho. Então é muito importante as pessoas terem consciência disso. E o lobby do agronegócio, ele é muito bem estruturado, ele tem muito dinheiro, ele é muito bom de mídia. Sim. Todo mundo já ouviu falar que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Uhum. No horário nobre do canal mais visto no Brasil, e eles mostrando isso. A gente teve no passado uns problemas muito grandes na da VEG. A gente tem um leite vegetal e a gente foi comparar a quantidade de impostos na ponta do leite vegetal versus animal. O leite vegetal é muito mais saudável, é muito mais sustentável e não usa nenhum animal na sua cadeia de produção. E eu cheguei na conclusão, estava te falando antes de começar a gravar, que a diferença é de 45% de impostos a mais no leite vegetal comparado ao animal. Então é um produto que faz bem para todo mundo e está pagando mais impostos. É muito complicado. Aí, ao mesmo tempo da informação, eu quero trazer uma questão aqui que tem muitas pessoas que às vezes não têm muito acesso à informação, que tá lá no meio da Amazônia, vivendo no seu mundinho ali, porque, né, foi criado em cima disso. E ela está sendo, de alguma maneira, explorada por quem vai lá e paga mais para ela economicamente, para ela trabalhar nesse sentido. Então, eu acho que, além da questão da conscientização, a gente tem um desafio de tornar essas atividades mais sustentáveis, alimentos mais saudáveis, mais economicamente viável para essas pessoas, né? Então, é um caminho grande para chegar até aí. Eu estava com o Max, que é da Mata, que hoje de manhã gravando podcast, e ele está trazendo ingredientes da Amazônia para fazer superfoods altamente nutritivos para as pessoas, mas a gente precisa tornar isso economicamente viável para essas pessoas pararem de trabalhar para essas grandes indústrias e virem para esse lado mais economicamente viável e bom para todo mundo, né? Total, acho que isso é fundamental. Como a gente faz... E aí tem outro ponto que é importante, como para essas pessoas manter a floresta em pé economicamente faz mais sentido do que derrubar uma árvore. Isso. Porque chega o cara lá e fala assim, derruba essa árvore aqui e coloca o boi aqui nesse lugar. Exato. Então a gente tem que fazer com que os produtos da Amazônia, que a mata usa, enfim, que eles sejam valorizados o suficiente para o cara falar, não, eu quero manter a floresta em pé para eu ser bem remunerado, eu vou defender a floresta porque isso aqui... porque eu já vi isso aqui. Eu fui ano passado pro interior do Acre, fui para Chapuri, a terra de Chico Mendes. E lá um agricultor, e lá tem uma coisa muito legal, a Veja, né, que é o tênis Verte, eles pagam pela seringa um preço muito maior, eles ajudam bastante os seringueiros de lá, que estavam quebrados, eles pagam um preço, e eles ajudam agora, ontem eu tava com um cara que falou que eles compram algodão orgânico também, então a Veja tá fazendo um trabalho bem bacana. E o cara falou assim, ele falou, eu preciso sobreviver. Então, é ótimo a Veja, espero que eles continuem sempre. Mas se em algum momento eu precisar derrubar uma árvore para dar comida para meus filhos, eu vou derrubar uma árvore. E a realidade, é fácil eu aqui no Sudeste falar, não derrube a árvore. Mas se o cara tá passando fome, ele vai derrubar a árvore. Então, ele tem escolha. Uhum. Cabe a nós conseguirmos ter modelos e apoiar empresas como a Mata, como Vida Veg, como outras, que vão proteger, que vão regenerar. Isso é super importante. E essas marcas, muitas vezes, porque por estar no começo, elas não vão ter a força de uma Unilever, que tem aquele marketing enorme que, se quiser, esmaga alguém. Uhum. Então, a força do coletivo da gente divulgar essas marcas para mais gente consumi-las e elas terem um gasto menor de marketing e conseguirem ser competitivas. Que aí é o poder de escolha do consumidor. Que são as pessoas que estão assistindo como pessoas físicas, fazer escolhas conscientes de onde colocar seu dinheiro, sua energia, para que essas empresas de propósito consigam
criar uma escala, porque eu falei para você antes aqui, Vida Veg, assim como o celular. O celular, no começo da tecnologia, era muito caro, era lento, era pesado, mas ela foi ganhando escala e hoje todo mundo tem, é mais leve, é mais rápido e é mais barato. Sim. Então, a Vida Veg é um exemplo disso, né? A gente está no começo de uma tecnologia e não tem nem legislação específica para isso ainda. E à medida que vai ganhando escala, vai ficando mais acessível para todos, mas as pessoas precisam colocar seu dinheiro, sua energia nisso. E o papel dos empresários nisso tudo, né? Que como eu trago o empreendedorismo com propósito. A gente tem que parar de pensar só em dinheiro. E essa nova era de empreendedores novos, jovens, eu acho que tem visado mais isso. Como é que você tem enxergado essa nova era do empreendedorismo? Isso é muito legal, porque eu tenho o que antes, há 10, 15 anos atrás, era uma coisa muito rara, praticamente você não encontrava. Hoje em dia é muito mais comum a gente ver pessoas que viram que o modelo tradicional ele deu errado. Ganhou dinheiro, ok, mas qual foi o custo disso daqui? Né? E aí você vê aqueles dinossauros, né? Não querendo falar mal dos dinossauros, mas que são pessoas de uma outra geração, nada contra pessoas de outra geração, porque tem pessoas legais pra caramba, mas que ganharam muito dinheiro explorando. Que ganharam muito dinheiro, pegam um Jorge Paulo Lemann. Pô, o pessoal continua aplaudindo alguém que fraudou 50 bilhões de reais com Americanas, alguém que ganhou dinheiro explorando pessoas no Banco Garantia, na GP, na Ambev, com uma cultura absolutamente tóxica que criou problemas de saúde mental para milhares de pessoas, né? E o pessoal continua aplaudindo. Isso aqui não faz mais sentido. Acho que muita gente viu, pô, eu quero ser um cara desses no futuro, um cara que ganhou dinheiro, mas à custa de saúde mental, saúde ambiental, do planeta, desigualdade, não faz sentido. Então hoje é legal que a gente começa a ter modelos que falam, ó que bacana isso daqui. Você ter um equilíbrio, você ter empresários que estão construindo algo que faça sentido para o planeta. Tem aquela frase que fala assim, se a sua empresa deixasse de existir hoje, o mundo sentiria falta ou seria bom para o mundo? E infelizmente, várias empresas, exceto na questão de perder empregos, seria bom para o mundo que ela deixasse de existir. Porque ela se alimenta do desmatamento, ela se alimenta do agrotóxico, ela produz agrotóxico para infectar pessoas, para causar câncer em pessoas, para envenenar a água. Não faz sentido isso. Por outro lado, empresas como essa, como a Vida Veg, poxa, olha a diferença. Se a pessoa pode ter, de um lado, o desmatamento para ter uma vaca, não sei o quê, e do outro lado, um produto que ele não causa nada desse impacto. Faz muito mais sentido isso. Então, acho que as pessoas vão ter esses empresários, esses empreendedores com esse olhar, é o que a gente precisa, né? E divulgar essa informação para as pessoas entenderem que é possível. Porque, de outro lado, tem um pessoal, é muito comum, os tais gurus, que fala assim, isso aqui, basta você querer que você vai, é para maximizar o lucro, tal. E assim, a gente sabe, né, que o custo que essas pessoas trazem para o planeta é muito grande. Muito grande. E é isso que eu tento fazer aqui nesse livro, Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado, que eu tô lançando esse mês. Esse é presente para você. Muito obrigado. Onde eu trouxe a minha experiência de 9 anos no empreendedorismo com a Vida Veg, desde a fundação da empresa até hoje. Eu trago um capítulo que eu ensino a descobrir propósito de vida. Então eu trago um método fácil, didático para isso. E ensino como criar uma empresa do zero e fazer ela crescer pensando nisso. Não só em lucro, mas em impacto social e ambiental. Porque eu sei que tem muita gente querendo empreender e não sabe como. E esse é o objetivo desse livro e das minhas mentorias que eu tenho trabalhado agora. E o empreendedorismo para mim é uma grande ferramenta de cura do planeta. Acho que a gente está num planeta doente. A gente tem duas escolhas, ou fazer parte dos problemas mundiais ou fazer parte da cura. E quando você empreende com propósito, é você fazer parte da cura, você solucionar problemas pessoais e ambientais para melhorar o mundo. E o empreendedorismo, para mim, é a melhor ferramenta, no meu caso, né? Eu cheguei a fazer protesto já contra rodeios na porta do rodeio, com megafone e tal. Eu vi que era um impacto legal, mas pequeno, perto do potencial de empreender nesse caminho. Então, por isso eu vim com a Vida Veg e eu acho uma puta ferramenta para melhorar o mundo. Eu quero voltar na política, que eu acho que é um assunto importante e que eu ainda não tenho visto pessoas como você, super capacitadas, informadas, comunicativas, lá dentro para mudar esse sistema de vez. Ainda somos minorias, ainda temos menos vozes e as pessoas e o planeta precisa de pessoas como você lá.
Você pensa em entrar na política? O que você tá achando disso a longo prazo? Porque a gente precisa de alguém como você lá, cara. Então, muita gente acaba me perguntando isso, mas é muito importante, e eu sei assim, pra gente mudar de verdade, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa estar na política, como a gente até citou agora há pouco, né? Não adianta a gente fazer toda uma movimentação e chega uma bancada ruralista que vai lá e apoia com políticas públicas o agro tradicional, o agro destruidor. Então é importantíssimo ocupar o espaço da política e parar de demonizar a política, parar de fazer isso daqui. Então é um lugar que a gente tem que estar. Eu, João, não tenho nenhuma chance de eu entrar. E, de novo, não é porque eu demonizo, eu acho super importante, é que não é o meu perfil. Eu procuro atuar de forma política, sim, como influenciando, denunciando, já fui no Congresso falar, então apoiando projetos, apoiando o que eu acho que tem que apoiar, denunciando nas mídias sociais as coisas que eu acho que estão erradas. Então eu procuro influenciar de forma de fora, apoiando candidatos, falando quem eu acho que faz sentido estar lá e tal. Mas então, do lado de fora, me envolver politicamente, né? Obviamente, sem nenhum interesse que não o ajudar. Você não ganha nada, obviamente, mas é importante a gente ter essas vozes lá, e eu entendo total isso. É que não é o meu jeito, sabe? Eu tô num... eu prefiro estar fora. Não quero estar lá dentro. Não quero estar lá dentro. Eu quero estar fora, falar, me envolver, mas não... eu não consigo me ver lá. Mas você acha que já tem pessoas com perfis adequados que estão ali? Sim. Tem várias pessoas que eu gosto muito, que eu apoio. Lógico que tem causas diferentes, mas tem pessoas que eu admiro muito. Eu tava desses dias agora no encontro da Marina Silva com o Guilherme Boulos. Eu gosto muito dos dois. O Boulos tem um olhar social fortíssimo, a Marina o olhar ambiental, né? Então apoio muito os dois. São pessoas que eu admiro pessoalmente também, assim como N outros, assim. Então, eu sou fã da Marina. A Marina é maravilhosa. A Marina é uma história, assim, de vida e de luta. E ela é respeitada fora do Brasil de uma forma que os brasileiros não fazem ideia o que essa mulher significa pro planeta, né? Sim. E o que ela tá fazendo sem orçamento nenhum. Porque veio, enfim, de um ministério absolutamente desmontado no último governo. Liderado por Ricardo Salles, que porque é a maior vergonha. É um absurdo o Ricardo Salles. Enfim, deixou a boiada passar, e a Marina, ela é uma frente de resistência maravilhosa, né? Então tem pessoas muito íntegras e várias outras pessoas. Então foi um evento da Rede que eu fui. Eu não sou ligado à Rede, não sou ligado a nenhum partido, isso é importante falar. Uhum. Mas eu acho que a Rede tem um papel na área de sustentabilidade super importante. Super importante mesmo, defendendo as pautas ambientais e nessa parceria com o Boulos, trazendo esse lado para ele também, e no Brasil inteiro vários outros. Então eu vejo pessoas muito sérias envolvidas com política, que estão em cargos, e apoiar essas pessoas. E tem mais alguma coisa além de conscientização que você acha que a gente pode fazer para mudar esse jogo na política? Assim, é todo mundo se envolver e deixar de ser raso, né? Deixar de ser raso para realmente... Porque daí você vai ver nas eleições, fica aquele negócio de você é contra ou a favor do aborto. Na eleição municipal para vereador, sabe? Gente, para com isso. Vamos prestar atenção. A gente não tem ideia do poder que a gente tem do nosso voto, especialmente para o poder legislativo, que é vereador, que é deputado estadual, deputado federal. Não adianta você colocar a melhor pessoa do planeta, pegar uma pessoa incrível para ser presidente de um país, e se você tem um congresso fisiológico de centrão, de rural, não vai... Assim, é dificílimo. Eu tava conversando com a equipe da Marina e falando assim, é dificílimo governar no Brasil. Porque você tem uma força contrária muito forte. Então, se todo mundo, ao invés de pensar na semana em quem vai votar, pensa um mês antes. Se sua linha de atuação é a linha animal, poxa, vota em pessoas que estão defendendo de verdade os animais. Sim. Se a sua linha é a linha social, pesquisa o passado do candidato, da candidata. Se a sua linha é a linha racial, mas tenha propósito, não chega no dia e fala assim, agora não sei em quem eu voto, não vou votar em ninguém. Não, escolha o candidato. Porque, assim, tendo um bom legislativo, a gente consegue mudar o país. Então votando... eu sempre falo, assim, ações que a gente tem que fazer para o meio ambiente. Eu falo, uma
redução da pecuária, não coma carne, ou coma menos carne, quem não consegue, então reduza muito carne e laticínios. Olha a questão do seu comportamento no dia a dia, se puder usar uma bicicleta ao invés de usar o carro, ou usar etanol ao invés de usar gasolina, e vote. O poder do voto, ele é muito forte. Então, na hora de votar, se você votar em alguém que tá ligado à sua causa, você consegue, e cada voto importa, né? E muita gente deixa de votar, vota só para os candidatos majoritários e acaba deixando de lado o do legislativo. Perfeito. Eu sei que você também é conselheiro do Greenpeace, né? Como é que tá esse movimento das ONGs dentro da política para também ajudar a contribuir nessa inversão de jogo? O Greenpeace ele tem um papel muito importante, histórico, né? E continua isso, de ser uma organização absolutamente independente, isso eu gosto muito. Então, por exemplo, o Greenpeace ele não aceita doação de empresa. Tem a empresa mais legal do mundo que é doar. Não aceita doação de empresa para ficar totalmente isento de qualquer tipo de pressão. A gente passou por 4 anos dificílimos, como um todo, como o Brasil, em que teve uma criminalização de ONGs, especialmente na Amazônia. Eu tava na Amazônia, fui muitas vezes nos últimos tempos, mas eu tava conversando outro dia que eu tava lá com o Ribeirinho, e daí ele falou, não, porque essas ONGs aqui da Amazônia e tal. Eu falei, que ONG? O Greenpeace, mas o que ela... Eu fiquei impressionado com a narrativa que a igreja falou para aquele rapaz do que o Greenpeace fazia. E era uma mentira absolutamente absurda, assim, o que ele estava falando. Então, foi muito difícil. O ano passado também foi um ano para movimento social, especialmente para o MST e para as ONGs da Amazônia, bastante complexo. Por quê? Porque foi criada 2 CPIs, que ainda bem não deram em nada, porque não tinham o que dar. Que eram CPIs sem motivo. A CPI do MST, ela não tinha uma razão. Ela estava pesquisando o quê? Não sei, ninguém sabia. Mas era só para o Salles, para aqueles caras. E aí, enfim, ainda bem que deu ruim. E para as ONGs também. Só que quando você tá se defendendo numa CPI, você gasta muito tempo e energia para se defender. Não deu nada, mas assim, poderia postergar mais tempo. Sim. Então isso foi muito ruim. Acabou, ainda bem, não deu nada, porque não tinha nada de errado, né? E esse ano a gente continua, né, com campanhas, e tem campanhas muito importantes que vão vir pela frente. O Greenpeace ele trabalha muito com essa questão de campanhas, né? Então, para denunciar, né, o que está errado, para pedir mudança de políticas públicas e pressionar, né? Pressionar tanto de um lado o poder público quanto de outro as empresas, né? Teve uma empresa que eu vi você falando em outro podcast, que eu não esqueci o nome, mas que é dona de, sei lá, 80%, 60% dos maquinários que entram na floresta amazônica, e que vocês fizeram uma campanha para pressionar essas... Foi muito legal essa iniciativa do Greenpeace, que foi feito um trabalho e levantou que a Hyundai ela tinha mais de 70% das máquinas que desmatam na Amazônia eram da Hyundai e eram vendidas por algumas concessionárias. E aí, quando você vai ver no site da Hyundai, nas declarações deles do mundo, eles querem ser uma empresa legal, bacana, que defende o meio ambiente. E aí essa pressão foi feita de forma coordenada, Brasil e Coreia, para mostrar Hyundai, pare as máquinas. Porque se ela vende, se a gente mostra, você tá vendendo a sua máquina para... Porque não é aquele imaginário, né? A quantidade de desmatamento ela é absurda no Brasil. Já tem uma árvore desmatada, mas é absurda. Então não é que o carinha chega lá com uma machadinho, tac, derruba uma árvore. Não é isso. Para derrubar são máquinas caríssimas. De altíssima tecnologia. Altíssima tecnologia. Que se quisesse, dá para colocar um chipzinho que tem, e assim, não passa dessa área que é uma área protegida, ponto. Ela poderia fazer isso, mas a gente fez uma pressão muito forte, uma campanha muito grande contra a Hyundai, e a Hyundai, ela foi lá e descredenciou aquela concessionária, falou que ia parar de vender máquinas naquela região, enfim. Então surtiu efeito aquilo, né? Porque tem muito dinheiro por trás, e a Hyundai, é óbvio que ela sabia que o que vendia lá era para desmatar. Sim. Mas aí quando você faz a pressão e você expõe, e aí vem a pressão internacional falando, opa, peraí, você tava falando que você era uma empresa tão bacana, mas a sua máquina tá sendo usada para derrubar árvores. Então, e é isso, né? O Greenpeace ele trabalha muito nessa linha. Essa campanha foi muito legal e muito bem sucedida, porque mostra como a pressão popular, a pressão liderada por ONGs, enfim, mas consegue constranger alguém a ponto dessa pessoa mudar de atitude e de reduzir o desmatamento.
Uma ação extremamente efetiva, né? Super. Parabéns. A gente tem ONGs, a Mercy for Animals, que é de proteção animal, né? De animais de fazenda, que tem uma campanha que está pressionando algumas grandes redes de supermercados a tirar ovos de galinhas que ficam confinadas numa gaiola a vida inteira. Então ela nasce, fica a vida inteira, não consegue nem abrir a asa, imagina ficar a vida inteira preso. E começamos a pressionar essas grandes redes para que realmente fizessem um filtro real de tirar fornecedores que exploravam essas galinhas poedeiras. Então, ir nessas grandes empresas que têm um impacto muito grande para mudar a rota do jogo, acho que é muito importante. Instituições de ensino. Eu acho que a gente pegar ali crianças, adolescentes, como é que a gente pode conscientizar mais, colocar alguma coisa na grade curricular que vai trazer mais essa consciência desde cedo? É super importante isso, né? E a gente, através da Gaia Mais é uma ONG que eu fundei em 2014. Qual? Gaia Mais. Gaia Mais. É uma ONG, é incrível o trabalho que a gente faz. A gente faz 2 trabalhos hoje, tá? Um trabalho é com crianças, chama Gaia Mais Crianças em altíssima vulnerabilidade social, em Piracicaba, que são 85 crianças que vão todos os dias e têm aulas no contraturno. Então, de 6 a 11 anos, vão todos os dias, tem comida, e jogos, e brincadeiras, e é o paraíso para elas. Elas vão na escola pública e no contraturno vão de forma gratuita. E o outro programa que a gente tem é com professores da rede pública do Brasil inteiro. E o que está por trás de toda essa ação que a gente faz na área de educação? Tanto com professores da rede pública quanto com essas crianças. O ensino da compaixão. E compaixão é você agir para evitar o sofrimento do outro ser. Então, se a gente começar, a gente acredita que isso aqui está muito baseado na ciência, né? Esse programa que a gente acaba ensinando, ele foi desenvolvido por uma universidade no Atlanta chamada Emory. A compaixão é você ensinar, é você agir para que o outro não sofra, e tem a autocompaixão, que é você agir com carinho com você mesmo. Uhum. Né? Então tem a compaixão com animais, não vai comer animal, enfim, tem os vários tipos de compaixão. Se a gente ensinar compaixão, e a compaixão é legal que ela é ensinável também. E a ciência mostra que o excesso de compaixão ele não é ruim, ele é bom. Porque é você agir para que as outras pessoas não sofram. Ao ensinar compaixão, com exercícios, com isso, aquilo, a gente acha que o mundo pode ser melhor. Então, é muito isso. Quando eu vejo líderes de empresas absolutamente tóxicos, que, como eu falei no começo do programa, que eles não se importam com a demissão de alguém, que não se importam com a vida de alguém, não tem compaixão. A indiferença. Isso é muito ruim. Já a compaixão, ela une todo mundo. Você vai lá e eu não quero que você sofra, não quero que ela sofra, não quero que aquele ser sofra. Então, eu acho que a base, se a gente passar a ter uma educação baseada na compaixão, isso que a gente fala, educação com compaixão, o mundo vai ser muito melhor. Porque uma pessoa vai ter compaixão com animais, outra com um amiguinho, outra com a amiguinha, outra com o chefe, com a chefa, com a pessoa que trabalha com ela. Quanto mais compaixão a gente tiver, acho que isso pode ser a base de tudo. E aí, a compaixão ligada com a informação, até o 11º valor da Gaia é: pratique a compaixão com sabedoria. Por quê? Porque uma coisa é a compaixão, que ela é a base de tudo, que é você não querer que a outra pessoa sofra, ou que o outro ser sofra, mas você tem que entender como funcionam as coisas. Porque às vezes você acha, não quero que ela sofra, mas se você não entende, você pode fazê-la sofrer. Né? Então, com sabedoria. Por isso a gente precisa de informação. Para saber que a galinha, ela nasce e vive a vida inteira num lugar do tamanho de uma folha A4, cortam o bico dela e ela não consegue se mexer, né? Então, por mais que tenha uma foto de uma galinha feliz na propaganda, ou de um boizinho feliz, será que aquele desenho ele realmente está fazendo alguém mais feliz? Não necessariamente, né? Então é bom a gente entender mais profundamente como que aquela galinha foi tratada para botar aquele ovo que chegou lá. Ela não está tão feliz quanto o desenho mostrou pra gente. Nem um pouco. Você tem 2 livros, né? Tenho 2 livros. E um eu acho que fala desse tema, não? Qual que Sim, eu tenho. O primeiro livro chama Onda Azul. Nossa, eu nem te trouxe o livro. Eu sou muito esquecido, Anderson. Desculpa. Fico devendo pra você. Beleza. O primeiro livro chama Onda Azul, que eu mostro um pouco da minha caminhada de empreendedorismo, né? Então, começa no primeiro passo,
Vários passos é você lutar para sua própria sobrevivência, né? Então, sobrevivência, depois eu vou para como você pode ter um ambiente saudável, um ambiente feliz e como você pode retribuir isso para a sociedade. O segundo livro, eu foco muito na questão de liderança, como nós podemos ter líderes que são melhores para o mundo. Então, o primeiro livro chama Onda Azul, o segundo é Seja Líder Como o Mundo Precisa. E um líder como o mundo precisa, ele é um líder que tem compaixão. Porque senão é alguém usar a posição de chefia, de liderança, para causar danos no mundo. Né? Então, é muito isso. Eu mostro que a base de tudo, para mim, ela tem que ser a compaixão. Conta mais, achei muito, além da compaixão, o que mais o líder tem que ter? Eu divido, eu queria um negócio que eu chamei de teoria de Gaia, que é o seguinte: é o lado humano e o lado ativista. O lado humano, pensa num eixo deitado, que é o eixo X, o eixo Y, que é o de cima. Então, o eixo deitado, de um lado tem as pessoas tóxicas, do outro lado as pessoas humanas. Qual que é a diferença entre a pessoa tóxica e a pessoa humana? A pessoa tóxica, ela motiva as outras pela dor, pela pressão. Ela até pode fazer a pessoa produzir bastante e tal, mas é na dor que ela motiva. A pessoa humana, ela motiva pelo amor. E voltando até um passo, de acordo com Michaelis, líder é toda pessoa que consegue influenciar na ação, na atitude de alguém ou no pensamento de alguém. Então, se você consegue influenciar alguém, você está liderando aquela pessoa naquela atividade, né? Então, algumas pessoas, elas vão liderar pela dor e outras pelo amor. Então, isso é um lado. Do outro lado, que é o eixo vertical, embaixo estão as pessoas mercenárias e em cima estão as pessoas ativistas. O que são as pessoas ativistas? Que elas têm uma causa. Então, você tem ativista mercenário, e mercenário é quem faz tudo por dinheiro. Né? E do outro é humano e tóxico. Hoje a gente tem muitas lideranças que são lideranças tóxicas, que fazem mal para as outras pessoas, até motivam mais pela dor e que são mercenárias, que só pensam no dinheiro. Por outro lado, o objetivo é que a gente tenha lideranças humanas que olham o ser humano e que sejam ativistas, que tenham uma causa. Ser ativista não quer dizer que você não vai ter dinheiro. Não quer dizer que você não vai ter lucro. Mas você tem uma causa, você não vai ter lucro a qualquer custo. Você não vai topar qualquer coisa só para ter lucro. Você vai ter um princípio muito maior do que isso. Né? Então, esses são os dois lados, mas tem outros dois quadrantes. Tem aquela pessoa ativista que ela tem um propósito muito forte, só que ela é tóxica. E tem muita gente que é assim. Em muitas ONGs, o cara luta por um mundo melhor tal, mas é difícil conviver com aquela pessoa. Sim, e são os que mais fazem barulho às vezes. Exatamente. E aí queima o filme de todos. E queima o filme de todos. E também tem aquela pessoa que é até humana, tal, mas ela é materialista. Você pega, tem um exemplo que eu dou no livro, a Monsanto. Monsanto é uma empresa que envenena o solo, né? Foi comprada depois pela BASF, pela Bayer, enfim. Só que várias pessoas que eu cheguei a conversar e ouvir adoravam trabalhar lá. Porque ela dava licença parental, ela dá isso, dá aquilo, dá um monte de coisa. Você fala, nossa, que empresa legal. Mas ela ganha dinheiro como? Pô, envenenando o solo. Então, é que tá o ponto. Você ser ativista e você ser humano. Acho que esse... E o livro, ele vai passando por tudo isso e mostrando como é possível a gente chegar num lugar que faça sentido. Quero ler. Eu vou te mandar. Qual é o nome dele? Seja líder como o mundo precisa. Muito bom, muito bom. E a gente fala, a Alessandra Luglio foi quem nos apresentou pessoalmente, um beijo, Alê, sou fã dela. A gente fala, nós somos ativistas e não basta ser só vegano. Tem que ser ativista, porque nós somos minoria e a gente enxerga que para nós é o maior problema mundial em termos ambiental, saúde humana, pandemias. A gente tem que ser ativista, tem que comunicar, tem que falar sobre isso. Só fazer a nossa parte não é suficiente, mas comunicar com amor. Exatamente. Trazendo as pessoas com compaixão, com amor pro nosso lado, pro lado verde da força. João, excelente, já estamos indo para os minutos finais. Queria que você falasse dos planos futuros aí para a Gaia, para você. A gente tem um objetivo muito grande que é atrair o máximo de capital possível para negócios com propósito. Que é como... Infelizmente, na sociedade capitalista que a gente vive, sem dinheiro a gente não faz nada. Né? Então, muito do que a gente quer é direcionar esse dinheiro. Então, a gente fala que a gente tem uma grande causa que a gente quer estimular as pessoas a agirem com compaixão. Tanto nas atitudes dela, quanto nas doações delas, quanto nos investimentos delas. Então, por isso que a gente tem aqueles fundos patrimoniais que recebem doações, como a gente tem os investimentos que causam impacto, como a gente consegue trazer isso. Quanto mais dinheiro a gente trouxer para o impacto, para o propósito, melhor vai ser o mundo. Perfeito. São pessoas que tratam melhor as outras, que tratam melhor o meio ambiente, os animais, e esse é o objetivo que a gente tem. Então, na Gaia, a gente tem grandes perspectivas.
Tô muito animado com isso, assim, vários projetos super incríveis da gente canalizar recursos para um planeta melhor. Você pode citar alguns grandes números da Gaia, de quantas empresas são investidas, talvez um montante de valores? A gente fez... a gente acaba não dividindo muito, a gente fez muita coisa. A Gaia tem 15 anos, né? A parte de impacto é a parte mais recente. Historicamente, desde a nossa fundação em 2009, a gente já fez mais de 20 bilhões de reais em operação financeira, bastante coisa. Nos últimos anos é só impacto. Em termos de negócio, a gente fez, eu não sei os números, mas são algumas centenas que a gente já fez, né? Agora eu tô muito mais numa linha de... a gente mudou um pouco a linha quando a gente entrou pro propósito. Eu não quero que a Gaia cresça em número de pessoas, eu quero que a gente trabalhe muito em rede. Eu acredito que o futuro e o presente, a gente tem que fortalecer a rede de relacionamentos. Então, hoje em dia, a gente trabalha com muitas ONGs, muitas organizações para ampliar o impacto assim, né? E zero verticalizado. Perfeito. Então, eu gostaria muito de acabar esse ano com... Meu objetivo era com pelo menos 3 fundos patrimoniais, que é um fundo perpétuo que só invista em impacto. Então, esse é um objetivo desse ano. E depois quero multiplicar por muitos fundos patrimoniais de ONGs diferentes, enfim, para a gente levar dinheiro para quem realmente vai fazer o mundo melhor. Muito bom. Quem é empresário, está assistindo ou ouvindo a gente, quer buscar recursos da Gaia, recursos desses fundos de impacto. O que tem que fazer? Quais são os critérios? Como é que chega até vocês? A gente, hoje em dia, os nossos fundos só investem em dívida, não investem em equity, né? Então a gente nunca entra sócio dos negócios. A gente tem vários fundos que entram sócio, mas a gente entra só de dívida, que, enfim, a nossa tese é essa, né? De emprestar, o dinheiro volta e fica rodando assim. Pode procurar a gente nas redes, né? Ou os parceiros que a gente tem. Então a gente tem vários parceiros, né? Que acabam... como eu falei, a gente trabalha em rede, então tem Artemisia para negócios mais urbanos, a gente tem Finapop, que é negócios ligados a cooperativas assentados, a gente tem Taboa no sul da Bahia, a gente tem algumas conexos em várias multibiomas para sociobioeconomia, enfim, vários outros que a gente acaba sendo parceiro, ou procurar nossos parceiros ou procurar a gente para fazer isso. Agora a gente está com um programa também que a gente vai entrar no ICL, que é do Eduardo Moreira, chamado ICL Tank, que é um Shark Tank do bem, que a gente quer fazer. Legal. Então, para negócios com propósito. Então, mas isso na mídia? Na mídia, vai ser um programa que a gente tá lançando agora, vai chamar ICL Tank. TV, internet? Vai ser YouTube, nos canais do ICL, vai ser um programa bem legal, que no final vai escolher 7 negócios que vão receber investimentos de dívida e de equity. Que legal. A gente quer divulgar isso aqui muito no Brasil inteiro, e qualquer ideia pode se inscrever. Vai ser bem bacana, que a gente quer mostrar que dá para ter só negócios que façam um mundo melhor. Que legal. Então com o meu amigo Eduardo Moreira, ele tá capitaneando isso, eu vou ser um dos apresentadores do programa, vai ser bem legal. Sai quando? Já começaram as inscrições até o final eu não sei quando vai ao ar esse programa, mas esse programa, a primeira etapa das inscrições vai até 26 de abril. Perfeito, tem mais um mês aí. Tem mais um mês para quem quiser se inscreve, preencher um formulário, chama icltank.com.br, e aí preenche um formulário simples e grava um vídeo de 1 minuto e meio, essa é a primeira etapa. E aí depois vai ter uma segunda etapa que é a votação aberta ao público todo, vai ter um grande evento numa grande casa de shows em São Paulo, vai ser um evento bem legal, vai ser pra gente trazer esse lado de negócios com propósito. Perfeito. Do outro lado, os investidores, quando eles vão querer investir na Gaia, só explica, é pré-fixado? Como é que funciona? A gente faz sempre coisas de dívida, a gente abre produtos para as pessoas investirem e depois fecha. Abre e fecha, né? Não são fundos, são produtos específicos. Normalmente são dívidas pré-fixadas, né? Então vai ganhar 12% ao ano, 13% ao ano, 14% ao ano. Algumas é inflação mais X, né? Então, com boas garantias. A gente traz todo o conhecimento que a gente tem do mercado de capitais de muitos anos para o impacto, para fazer algo que seja seguro para o investidor, mas que o investidor coloque o dinheiro dele em algo com muito propósito. A gente coloca o nosso próprio dinheiro nessas operações também, porque a gente acredita que esse é o mundo que a gente quer. Excelente. Você tem ido também a alguns programas, né? Jovem Pan. Como é que tá a sua participação nas mídias? Tem alguma coisa certa ou via convites? Eu procuro ir. A Jovem Pan sempre me convida para ir lá, para fazer um contraponto à extrema-direita. Eu acho bom, furar outra bolha. Sim. Eu procuro ir 2 vezes por mês lá. Acho que 2 vezes por mês pra mim tá bom, pra minha saúde mental mas eu gosto, enfim, acho que é importante a gente falar nas mídias, né? Então, hoje em dia
Jovem Pan é um lugar que eu tenho ido 2 vezes por mês. Poderia ir mais, mas para mim eu limitei a 2 vezes. ICL é um lugar que eu sempre falo, em outras mídias também eu procuro sempre falar, mas é isso. E usar muito a rede social para comunicar, né? Então eu costumo passar minhas ideias nas redes sociais, porque é um lugar Deixa as suas redes aí pro pessoal te seguir. Instagram, que eu acho que hoje o principal que eu faço vídeos, muitos vídeos, é o @João_Pacífico. LinkedIn, que é um que eu acabo postando também, é João Paulo Pacífico. Esses são os principais. Coloco às vezes uma coisa ou outra em outras redes, mas esses são os principais que eu atuo. Que aula, hein, gente? Que pessoa incrível. Parabéns, cara. Poxa, gratidão. Meu Instagram, Anderson Vidaveg. Compartilhem esse conteúdo muito valioso para muita gente ter mais consciência. Vamos junto, João. Espero fazer muitos projetos contigo aí no futuro. Você é um cara muito referência para mim. E continue aí com essa força, com essa energia, nesse propósito que você representa muita gente. Então, você é um cara importante aí para todo mundo. Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, é fundamental, é super importante. Conta comigo nessa jornada, Anderson. Gratidão, irmão. Valeu. Tamo Abraço, junto. pessoal.